Hoje nós vamos estudar refração de ondas. Olha só, a refração acontece quando a onda passa de um meio para outro, com características diferentes. Por exemplo, olha só essa figura. Você tem aqui uma lâmina de faces paralelas de vidro, um raio de luz, sofre refração nesse ponto, penetra no meio, depois sai do outro lado. Vamos imaginar, por exemplo, que aqui fosse o ar, tá? Ar atmosférico, nessa lâmina vidro, e aqui do outro lado ar de novo. Olha só, o fenômeno da refração ocorre aqui, nessa região e nessa. Como você vai lembrar de ótica, a refração está relacionada geralmente com uma mudança na direção de propagação. Olha só, essa era a direção do raio de luz, que é uma onda eletromagnética, né? Ela mudou aqui quando sofreu a refração, depois chegou nesse ponto, ao passar do vidro para o ar novamente, sofreu outra refração. Só um comentário, essa foto aqui é muito boa, porque ela lembra também a reflexão, olha só. Nessa região aqui ocorre reflexão da luz, e aqui dentro também reflexão da luz, e se você prestar bastante atenção, uma outra refraçãozinha aqui, ó, onde esse raio refletido sai da lâmina de vidro e volta para o ar. Bom, essa figura é uma figura ilustrativa, mas aqui na refração de onda nós temos algumas características que nós precisamos saber. A onda tem frequência. A frequência depende da fonte da onda. Então o fenômeno de refração não altera a fonte da onda, portanto não altera a frequência. Imagine que fosse, por exemplo, olha, imagine não, observe aqui, ó, um raio de luz branca, que é a mistura de várias cores diferentes. Nenhuma dessas cores teria sua frequência modificada ao sofrer essas refrações que eu mostrei aqui, nesse outro ponto e aqui de novo. Então a frequência permanece a mesma durante o fenômeno da refração. Agora, olha só, pessoal, a refração implica em mudança na velocidade e a velocidade de uma onda está diretamente relacionada ao seu comprimento de onda, pela equação V igual a lambda vezes F. Olha só, V se altera na refração, depende das características do meio. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, o ar, a onda de luz tem grande velocidade no ar. Ao tocar e entrar no vidro, essa velocidade diminui. Então, olha que interessante, a velocidade da luz é menor no vidro. O seu comprimento de onda também será menor no vidro. Por quê? Porque V igual a lambda vezes F. F é constante. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. V igual a lambda vezes F. E olha só, a onda refratada estará sempre em fase com a onda incidente. Ou seja, o fenômeno da refração não consegue inverter a fase de um pulso de onda. Vou explicar isso com exemplos, com desenhos, com figuras, com exercícios, um pouquinho mais para frente aí. Para começar o nosso estudo, nós vamos falar de refração e reflexão de ondas transversais em cordas. Bom, tem dois casos aqui que nós precisamos estudar. O primeiro caso é quando uma corda tem maior densidade linear que a outra. Por exemplo, olha só, corda A, corda B. A corda B é mais grossa que a A, feita do mesmo material, porém mais grossa. Então ela tem maior densidade linear. Ou seja, por metro, essa corda B, por exemplo, tem uma massa maior do que a corda A. Imagina um pulso de onda mecânica, né? Onda que se propaga através de meio material, se propagando na corda A. Quando ele atingir essa região aqui, essa é a fronteira entre a corda A e a corda B. Então essa região vai permitir a refração da onda. Esse pulso tem uma quantidade, uma certa energia. Uma parte dessa energia vai se propagar para a corda B, provocando um pulso na corda B. Mas olha que interessante, é um pulso em fase com pulso incidente. Ou seja, pulso incidente, falando grosseiramente, para cima, pulso refratado para cima também. Ah, professor, e esse desenho aqui? Esse é o pulso refletido. Na aula anterior eu falei, durante esse tipo de fenômeno, né, duas cordas com densidades diferentes ligadas por um ponto, a reflexão pode ocorrer com inversão de pulso.
Olha só o pulso refletido invertido. Isso aqui, nessa região, acontece algo semelhante à corda com um engaste fixo na parede, ou então a corda com extremidade fixa. A reflexão ocorre com inversão de fase. Agora, a refração não. A refração é sempre em fase. Olha só, para cima, aqui também para cima. Por outro lado, pulso refletido é em oposição de fase com o pulso incidente. Esse aqui é o pulso incidente, esse é o refratado e o pulso refletido. Atenção, pessoal, um comentário aqui, tá? Que poucas vezes ele é feito e até alguns livros didáticos esquecem. As amplitudes, ou seja, essas distâncias aqui, são menores do que inicialmente o pulso incidente possuía. A amplitude do pulso incidente é maior do que a amplitude do pulso refratado e também maior do que a amplitude do pulso refletido. Tá? Uma parte da energia, e a amplitude está relacionada com a energia da onda, ela é comunicada para a corda B. Então, essa parte é capaz de produzir um pulso na corda B, um pulso refratado, em fase com o pulso incidente, porém com amplitude menor. E o pulso refletido, professor? Quando essa corda B é mais densa, com maior densidade linear, esse pulso sofre uma reflexão com inversão de fase. Porém, a amplitude dele também é menor do que a amplitude do pulso incidente. Esse tipo de figura aqui, pessoal, é legal você saber, tá? É legal mesmo, muito cobrado em vários tipos de prova, de concursos, de Enem, etc. Fica ligado nisso, porque isso aqui é muito, muito presente nas mais diversas provas. Então, só para lembrar, olha que interessante, a velocidade do pulso refratado é menor que a velocidade do pulso incidente. Por quê? Porque a velocidade depende da densidade linear da corda, né? Quando essa densidade linear é grande, a velocidade é pequena. Então, olha só, como a corda B, neste exemplo, tá? Não é sempre assim, neste exemplo, ela tem maior densidade linear do que a velocidade de propagação do pulso nessa corda será uma velocidade menor do que em A. Então, VB é menor que VA. Pulso refratado em fase com um pulso incidente, ou seja, por exemplo, incidente para cima, refratado para cima. Pulso refletido em oposição de fase com pulso incidente. Em oposição porque ele encontra uma corda com maior densidade do que aquela onde ele se propagava. Isso funciona parecido com uma corda com extremidade fixa, inverte o pulso refletido. Segundo caso, pessoal, olha só, quando o pulso passa de uma corda de maior densidade para outra de menor densidade linear. Aqui acontece de novo, ó, reflexão e acontece refração. Agora olha que interessante, pulso na corda A para cima, pulso refratado em B para cima, pulso refletido também para cima, ou seja, todos em fase. Pulso refratado sempre estará em fase com o pulso incidente. E como nesse desenho o pulso incidente é para cima, pulso refratado para cima também. E aqui, ó, nessa região de fronteira, ocorre uma reflexão, ou seja, uma parte da energia que esse pulso possuía vai para a corda B na forma de pulso refratado. E uma pequena parte retorna, uma parte retorna para a corda A na forma de pulso refletido, mas em fase com o pulso incidente. Ou seja, pulso incidente no desenho aqui para cima, pulso refletido para cima também. Por que isso? Porque, pessoal, esse ponto aqui se comporta como, você viu anteriormente, uma corda com extremidade solta, livre. Ou seja, acontece uma reflexão, mas sem inversão de fase. Agora, a figura não é muito clara não, tá? Mas deixa eu falar para vocês. Pulso refletido e pulso refratado tem amplitude menor do que o pulso incidente. Então, essa altura aqui tem um valor. Se o desenho fosse bem feito, essa altura e essa teriam valores menores do que essa altura inicial aqui. Por quê? Porque essa amplitude está relacionada com a energia que essa onda transporta.
e uma parte dessa energia é comunicada através da refração para a corda B e outra parte retorna para a corda A através da reflexão. Então, a amplitude diminui. Agora, olha que interessante, a velocidade do pulso refratado é maior do que a velocidade do pulso incidente. Por quê? Porque a corda B é mais fininha, mais leve, tem menor densidade linear. E a velocidade depende da densidade linear. Se você tiver uma corda menos densa, velocidade dela maior. Pulso refratado em fase com pulso incidente, isso eu já falei. Pulso refletido em fase com pulso incidente, também já falei. Mas nós também temos refração de ondas bidimensionais, ou seja, ondas que se propagam em um plano. Vou recordar aqui para vocês as leis da refração e um desenho que nós aprendemos em ótica. Olha só, meio 1, o meio onde a luz se propagava inicialmente. Essa é a superfície que separa o meio 1 do meio 2, o meio para onde a luz vai depois da refração. E aqui, olha só, a fronteira entre o meio 1 e o meio 2. O raio incidente toca essa fronteira, sofre refração e penetra no meio 2. Então, esse fenômeno aqui é regido por duas leis, tá? Primeira lei, raio incidente, reta normal e raio refratado pertencem ao mesmo plano. Por isso é que é muito importante no estudo de ondas bidimensionais. É um plano. Ondas bidimensionais são ondas que se deslocam num plano, numa superfície, tá? E lei de Snell-Descartes, N1, índice de refração do meio 1, vezes seno do ângulo de incidência, sempre marcado aqui ó, com a reta normal, igual a N2 vezes seno do ângulo de refração. N2 é o índice de refração do meio 2, do meio onde a luz penetra, onde acontece a refração. Em termos práticos, isso aí poderia ser feito até num laboratório. Olha só, em vez de usar meios diferentes, nós podemos usar água com profundidade diferente. Aqui, uma região mais profunda, por exemplo, na cuba com água, e uma região mais rasa, nessa mesma cuba. Uma haste oscilando dentro d'água pode produzir ondas planas, ondas retas, né? E essa onda reta se desloca da região profunda para a região rasa. Acontece refração aqui também, mas você poderia me perguntar, mas olha só, como é que acontece a refração se a água é o mesmo meio dos dois lados? Olha só, pessoal, refração de onda está relacionado com mudança na velocidade de propagação da onda. Apesar de ser o mesmo meio, quando você muda a profundidade da água, a velocidade de propagação da onda na água também modifica, tá? E esse é um fenômeno que acontece numa praia. Lá na parte mais profunda forma-se uma onda que tem uma determinada velocidade. Chegando na praia onde a água é muito mais rasa, a velocidade é muito diferente. Então acontece refração também em ondas, né, bidimensionais, não só mudando de meio, mas, por exemplo, no fluido, quando o fluido tem profundidade diferente. Tá? Aqui é só um desenho para mostrar para você como seria uma situação no laboratório ou numa praia, ou numa simulação de tsunami, ou em qualquer aplicação mais científica sobre refração de onda em água. Para começar a estudar a refração, então, é legal você saber isso aqui. Ó. Raio incidente, raio refratado e as duas leis. Agora vamos colocar aqui coisas próprias da ondulatória. Frentes de onda que a distância entre essas frentes representa o comprimento de onda. Então, entre uma frente de onda e a outra, existe uma onda completa acontecendo. Tá? Então, sucessivas frentes de onda se deslocando num determinado meio, sofrem refração, mudam a sua direção e a sua velocidade de propagação e configuram o fenômeno da refração. É muito comum em prova, quando isso aí é cobrado, aparecer esse ângulo aqui, ó, da frente de onda com a superfície que separa os meios. Esse ângulo, matematicamente, podemos comprovar que ele é igual ao ângulo de incidência. Então, por exemplo, se algum exercício tiver aqui, sei lá, 45 graus, aqui também é 45. Se aqui fosse 30 graus, por exemplo, aqui também seria 30. Tá? Então, ângulo de incidência marcado aqui é igual a esse ângulo. Ângulo de refração, também marcado com a normal, é igual a este ângulo.
Observe que houve aqui no caso uma mudança na direção de propagação. E essa mudança é muito bem representada pelo raio de onda. O raio de onda aqui faz o papel do raio de luz que você estudou em ótica, com um detalhe, ele é sempre perpendicular à frente de onda. Olha só, se você tivesse como colocar um esquadro aqui na figura, você marcaria ângulo de 90 graus aqui. Como houve a refração, olha só, o raio de onda modificou sua direção e para continuar perpendicular às frentes de onda, as frentes de onda também modificaram sua direção de propagação. Ok? A lei de Snell diz o seguinte, N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Mas N1 é C sobre V1. O que é C? C é a velocidade da luz no vácuo. V1 é a velocidade da luz no meio onde ela se propagava inicialmente, no meio 1. Igual a C sobre V2 vezes seno de R. Corta C com C e, mexendo nessa fórmula, você pode encontrar a seguinte expressão. Seno de I, ângulo de incidência, sobre seno de R, ângulo de refração, igual a V1 sobre V2. V1, velocidade da luz incidente. V2, velocidade da luz refratada ou da onda. Isso aqui acontece para o som também, tá? Eu falei luz só para ficar mais semelhante à ótica. Mas isso aqui também acontece com ondas mecânicas, viu, pessoal? Também você pode desenvolver essa equação aqui. Olha só, substituindo V como lambda F, então V1 lambda 1 vezes F, comprimento de onda aqui no meu desenho está lambda A, mas tanto faz, tá? É apenas para você entender que é o comprimento de onda na região onde a luz se propagava antes da refração, dividido pelo comprimento de onda onde a luz se propaga ou a onda depois da refração. Estou falando luz, acaba que é um vício, né? Porque a gente estudou muito ótica, mas serve para o som também, para qualquer tipo de onda. Pessoal, mexendo nisso aqui, a gente encontra seno de I sobre seno de R igual a lambda 1 sobre lambda 2. Então, a gente pode concluir o seguinte, V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2. Colocando aqui, semelhante ao que está o desenho, VA sobre VB igual a lambda A sobre lambda B. É uma dica que eu te dou. Dá uma estudada nessa matemática aqui, ó. Dá uma estudada nessa matemática, mas lembrando que isso aqui é apenas uma fórmula. É a lei de Snell-Descartes para a refração. Depois eu trabalhei na equação para chegar nisso ou nessa última aqui. E essa última é interessante, ela mostra para nós o seguinte, quando você tem maior comprimento de onda, automaticamente isso está ligado a maior velocidade. Então, onde a luz se propaga com maior velocidade, ela também tem maior comprimento de onda. Onde uma onda, eu estou falando luz de novo, é um vício, mas onde uma onda se propaga com maior comprimento de onda, ela também tem maior velocidade. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.